Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria e satisfação que estou aqui novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal Obed da EBD. Eu me chamo Obed Edom, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Adésia de São Paulo, capital. Vamos dar sequência ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, cujo comentarista da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, é o nosso irmão em Cristo, o pastor Douglas Batista, doutor em Teologia Sistemática. Ele é membro da Igreja Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. O tema proposto é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos discorrendo a lição número 6 para o dia 10 de maio de 2020. Hoje, que traz como título a condição dos gentios sem Deus. Hoje é dia 10 de maio de 2020, o Dia das Mães. Quero aqui deixar a minha felicitação a todas as mamães. Eu já não tenho mais a minha mãe, mas estamos comemorando este dia com a mãe dos meus filhos. Então, feliz Dia das Mães. A lição de hoje ela vai tratar do assunto de gentios. O que é gentio? O que é um gentio? Você sabe o que é um gentio? Você sabe o que é um prosélito? Então são assuntos que serão tratados no decorrer desta lição. Temos aqui o texto áureo da revista CPAD que diz assim, a passagem está em Efésios capítulo 2 e versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Na verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Leitura bíblica em classe, temos Efésios 2, 11 até o 12 e Romanos 4, de 12 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, versículo 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão naqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, pois seus que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Lembrai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia estar aqui diante desta câmara para a ministração desta aula. Vem nos ajudar e abençoar a todos os ouvintes que vão ouvir, meu Deus, não sei que dia, que tempo, mas que venham ser abençoados com esta aula. É o que nós te pedimos. Toma a frente desta aula, Senhor. Amém. Irmãos queridos, o Senhor Deus, Ele diz pela sua palavra que Ele é o Deus como de ontem, de hoje e certamente é eternamente. O Senhor Jesus diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas que
aconteceram no passado, no Velho Testamento, eles apontavam para a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Haja visto quando o Senhor Jesus veio para cá, veio também, antes disso, João Batista, pregando no deserto da Judéia, anunciando a vinda do Senhor Jesus. Então, a todos os acontecimentos que aconteceram no passado, no Velho Testamento, apontava para a vinda de um Redentor sem pecado, que através dele nós poderíamos ter um conserto real e dar-nos segurança e confiança e esperança de uma eternidade com Deus. Então esta lição traz o assunto da lição traz sobre os gentios, a condição dos gentios sem Deus. O que vem a ser os gentios? O que vem a ser os gentios? Gentio é uma palavra que usa para dizer aqueles que não são judeus de nascimento, o que não são judeus de nascimento. Eu estou aqui com, além da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, eu estou com alguns materiais que foram nos passados de outros professores. É assim que a gente faz. A gente, para preparar uma aula, a gente usa comentários. Nessa lição a gente usou o comentarista John Stott, comentarista Hernandes Dias Lopes, e algumas apostilas que a gente tece e faz um plano, um roteiro de aula. Então eu estou usando esses materiais, não vou discorrer, ler parágrafo por parágrafo na revista, mas vou fazer um comentário paralelo que vai dar o entendimento do assunto de hoje. Então nós estávamos falando sobre os gentios, o conceito, o que é os gentios. Eu disse no começo que também falaria sobre o que é um prosélito. Muitos crentes, na roda de professores, é bem possível que todos sabem o que é, mas numa aula a gente precisa saber, falar também o que é um prosélito, o que é um gentio. Você é gentio? Você se acha um gentio? Né? Venham a dúvidas: gentios são os não crentes? São os ímpios? Eu sou gentio? Não, não sou gentio. O que eu sou? Sou igreja? Então essas dúvidas hoje a gente vai esclarecer. Né? Gentios. Gentil, a palavra grega, é um conceito de gentios, né? Conceito de gentios. A palavra grega etne, como seu equivalente hebraico, goim, ora é traduzida por nações, ora por gentios, ora por pagãos. O termo gentio deriva-se da palavra latina para nações, no uso comum, aqueles que não eram judeus. Exemplos bíblicos está em Salmos, Isaías, Lucas 2:3, 2:32, Atos 9:15, 10:45, 11:18, Romanos 2:14, Gálatas 3:28, Efésios 2:11 até o 19. Todas essas referências falam sobre gentios. Então você que está me ouvindo agora, você tem a oportunidade de estar pausando o seu vídeo e meu Deus, essa palavra é bem difícil. Refazendo uma leitura, né? Vamos falar mais simples que. Então, então nós temos como o nosso guia a nossa Bíblia. Os crentes de Bereia, os bereanos, eles, quando era pregado alguma coisa, eles iam na Bíblia para ver se aquilo estava de acordo com a Bíblia. Então, você pode estar ministrando alguma coisa que você leu em algum comentário, mas sempre a nossa regra é a nossa Bíblia.
A Bíblia é o nosso guia, a nossa bússola. Então, tem que ser sempre conferido os assuntos com a Bíblia, né? Os gentios eram politeístas e idólatras. Acreditavam e adoravam muitos deuses, mas estavam sem o conhecimento do Deus que se havia revelado a Israel. No seu paganismo, vivia em total desconhecimento do Deus único e verdadeiros. Como eu havia falado sobre o que é um prosélito. O prosélito é as pessoas que se converteram, é um gentio que se converteu ao judaísmo. Prosélito é o judeu que se converteu ao judaísmo. Tanto para judeu como para gentio, todos dois precisam crer em Cristo para a salvação. Crer em Cristo para a salvação. Então não há vantagem nem nos judeus nem nos gentios. Todos dois precisam crer em Jesus Cristo para a sua salvação. Nosso objetivo da lição, em primeiro objetivo, é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Você sabe o que é circuncidar-se? Muitos sabem, mas outros não sabem. Então a gente precisa também esclarecer o que é a circuncisão em si, que sentido ela toma, o sentido espiritual, o sentido físico, o sentido externo, um sinal que Deus pediu que Abraão fizesse. Então tem o segundo objetivo da lição, é explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Explicar como era a condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. O terceiro objetivo é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição. Era esta a nossa condição antes do Senhor Jesus vir ao mundo. Por obra e graça do Espírito Santo, ele se encarnou e então tivemos a salvação, nos resgatou com mão forte, tirou-nos de um charco horrível de lodo e nos colocou na graça, na salvação, nos predestinou, nos fez assentar nas regiões celestiais. Então temos o tópico 1, tópico 2 e o tópico 3 da lição. O tópico 1 está assim, chamados incircuncisão. Ponto de número 1, o conceito da circuncisão. Ponto de número 2, o significado religioso da circuncisão. A circuncisão do coração e a circuncisão da nova aliança. No tópico 2 teremos estranhos ao concerto da promessa. Ponto de número 1 deste tópico está assim, uma vida sem Cristo. Ponto de número 2, separado da comunidade de Israel. E ponto de número 3, alienados aos pactos das promessas. Aí tínhamos o pacto adâmico, o pacto abraâmico e o pacto mosaico. Adâmico por causa de Adão, abraâmico por causa de Abraão e mosaico por causa de Moisés. Cada um tinha a diferenciação um do outro. No terceiro tópico a gente vai tratar tem o tema sem esperança e sem Deus, desprovido de esperança. A esperança aqui, ela está se referindo à confiança. Quando você ora, você pode com confiança chegar ao trono da graça, porque a sua vida está escondida em Cristo. Então chegamos de inteira confiança na presença do Pai e conversamos com Ele diretamente. Por isso que Ele diz, fecha a porta do seu quarto e em secreto conversa com o teu Pai que Ele te recompensará.
Esta é a nossa garantia que o Senhor Deus nos ouve, porque nós aceitamos o sacrifício feito pelo Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então diz assim: arrependimento e fé em Jesus, se entregar a Ele e ser Ele o nosso Senhor, o que vem a senhorar a nossa vida. Então o Senhor Deus nos ouve nas nossas orações. Amém, meus queridos? Sobre a circuncisão. A circuncisão é uma operação cirúrgica, eu estou vendo aqui, uma operação cirúrgica. Uns falam que é uma operação como se fosse uma operação da fimose no órgão genital masculino, em que é feito um corte. Outros dizem que é a remoção de toda a pele que recobre o prepúcio, né, do órgão sexual do homem. Foi um sinal que Deus pediu a Abraão. O Senhor Deus, ele sempre usa de meios para que o ser humano entenda os seus propósitos. Ele sempre usa de nossas coisas que nos rodeia na nossa volta, no nosso tempo, na nossa era, na nossa geração. Então, ele poderia trazer logo o Senhor Jesus, mas tudo ele faz gradativamente para que entendamos o seu propósito, o seu plano de salvação, né? Então era preciso que fosse feito esse sinal. Ele pediu que todo o macho que nascesse, todo o ser humano macho que nascesse, no 8º dia, fosse feito essa cirurgia. E como era feita? Imaginamos que aquele tempo não tinha facas nem bisturi, então imaginamos que os pais faziam com facas feitas de pedra, né? Lâminas feitas de pedra. Então era feito ali um corte no órgão sexual da criança, do bebê, ao 8º dia de nascido. Mas aqueles também que já estavam velhos precisavam também fazer esta cirurgia, né? Isto é a circuncisão. Então, as pessoas que não faziam esta circuncisão era chamado de incircunciso. Não tinha esta marca, então era chamado de incircunciso. No episódio de Davi com Golias, ele exclamou: quem é você, incircunciso, para ir contra o Deus de Israel? Então era assim tratado. O comentarista John Stott, ele diz no seu comentário que os gentios eram considerados como combustível para o inferno. Tamanho era o desprezo que eles faziam com os gentios, né? Vamos continuar, meus queridos. Você também pode perguntar por que essa incisão era feita exatamente no órgão sexual e por que não em outro lugar do corpo? Por que foi escolhido exatamente esse lugar? A Bíblia não explica o porquê do local, mas nós achamos aqui no dicionário bíblico Wycliffe alguma coisa que é como uma proposta, um comentário. Não é que ele está afirmando, ele está dando uma proposta que talvez venha a ser por isso. E eu tenho aqui anotado e vou ler para você. Está escrito assim no dicionário. Circuncisão, sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deveria caracterizar a sua vida. Como a corrupção do pecado frequentemente com força peculiar na vida sexual, Deus exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação das suas vidas por meio da purificação do órgão
que serve para a reprodução da vida. Então isto é uma proposta, né? Que toda vez que a pessoa, quem sabe, fosse pecar com este pecado, então lembrava daquela cirurgia ali que tinha um pacto com Deus. Então é uma proposta que o dicionário bíblico traz, né? Vamos continuar aqui, meus queridos, na nossa revista. A revista traz aí o assunto dos gentios e a gente vai focar em cima de gentios, circuncisão, né? Então vamos do início para ver como que essas pessoas vieram a se formar. Como que o gentio se formou? Da onde veio esse gentio? Por que esse nome gentio, né? Quando Deus olha para a terra, ele vê três povos: os gentios, os judeus e a igreja. Vamos falar sobre cada um deles de forma sucinta e objetiva. Quem são os gentios? Quem são os gentios? Deus havia dito para Adão e Eva que deveria multiplicar e povoar a terra, mas o homem caiu e Deus resolveu aniquilar aquela geração através do dilúvio, poupando apenas Noé e sua família. A mesma ordem foi dada a Noé após o dilúvio. Está escrito na passagem de Gênesis 9:11, está assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então a ordem era para multiplicar e encher a terra. Mas não foi isso que aconteceu. Deus, na sua infinita misericórdia, ele sempre provê meios para que o homem não fique alienado dele, separado eternamente. Deus, na primeira vez, ele aniquilou a humanidade através do dilúvio, mas ainda deixou um remanescente, que é a família de Noé. E através da família de Noé, ele tinha ainda a condição de estar perto do homem, de não deixar o homem eternamente separado, porque diz que a humanidade é a coroa da criação de Deus. Deus é tão misericordioso que ele sempre provê o meio. No entanto, num determinado momento, Nimrod, bisneto de Noé, numa afronta à ordem divina, conseguiu comandar aquela geração num único lugar, a região da Mesopotâmia, hoje principalmente Iraque. Era uma única nação que falava uma única língua, e o princípio desse reino foi Babel. Mesopotâmia aqui é uma região, na geografia bíblica a gente fala que Mesopotâmia é uma região entre rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, né? Então é uma tira de terra que tem entre as regiões de rios, então isso é chamado de Mesopotâmia. Então de lá tinha lá Abraão que morava em Ur dos Caldeus. Vamos discorrer a lição. Ali mandou edificar o Nimrod, né? O Nimrod, em desobediência a Deus, né? A ordem era para multiplicar, mas o Nimrod, ele ali mandou edificar uma torre muito alta, para que na eventualidade de Deus mandar outro dilúvio por conta da desobediência deles, tivesse um lugar seguro onde se refugiassem. Então, meus queridos, esse Nimrod, ele se rebelou, e Deus, quando matou a humanidade com água, ele colocou um concerto, e está escrito que ele pôs um arco-íris, dizendo que toda vez que olhasse para o arco-íris, ele não destruiria mais a humanidade com água. E Nimrod não acreditou nisso, não estava acreditando nisso. E então duas coisas que aconteceu. Uma foi essa, de não confiar naquilo que Deus disse,
e outra foi que era para crescer e multiplicar. Então eles ficaram num grupo só, num grupo só. Então estava se contrariando as ordens de Deus. Gênesis 11, 14 e 4 diz assim: E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e faça. Deixa eu acertar aqui. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, estava contrariando aquilo que Deus deixou estabelecido, que era para espalhar e multiplicar, porque Deus precisava de um povo para que viesse o Salvador. Deus tinha um plano, Deus tem sempre um plano na vida das pessoas. Às vezes, no nosso porquê, o nosso porquê, nossa indagação, que vem acontecendo algumas coisas na nossa vida, Deus diz assim: é para que aconteça isso. Então nós nunca temos uma visão panorâmica. A visão panorâmica pertence a Deus. Nós somos limitados. O dia de amanhã não nos pertence, mas Deus tem os seus planos para cada um de nós. Então Deus tinha um plano com essa expansibilidade da humanidade. Havia ali, portanto, uma atitude deliberada, uma rebelião para manter uma civilização fora dos padrões de Deus. Então eles estavam se achando autossuficiente, dizendo: não precisamos deste Deus, nós somos independentes. Não é assim hoje a humanidade, a maior parte da humanidade? Tem uns que até afirmam: não existe Deus. Eu não aceito isso, Deus não existe, isso é uma utopia. Mas vai ter um dia que todos os joelhos se dobrarão e reconhecerão que existe um Deus soberano. 1 Samuel 15, 23 traz uma passagem sobre a rebelião. Está escrito assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então é um perigo o pecado da rebelião. Quantas pessoas se rebelam até contra o próprio líder, o pastor? Isso é um perigo. Devemos aprender sobre o princípio da autoridade espiritual. Se o Senhor colocou um líder para nos dirigir, devemos estar sempre debaixo desta autoridade espiritual, porque é um princípio que Deus deixou, o princípio da autoridade espiritual, ficar debaixo, não se rebelar. Quantas pessoas fazem grupo e se rebelam, não aceita o que o líder fala? Isso é um perigo. Deus não dá a bênção a essa pessoa. Vamos continuar aqui na nossa lição. A atitude desta geração pós-diluviana foi pior do que a antediluviana, porque ali havia Noé e sua família para defender os desígnios de Deus, e aqui todos, sem exceção, se rebelaram contra o Altíssimo. Estavam vivendo o que a doutrina chama de dispensação do governo humano. Deus, na sua profunda misericórdia, interveio nesta geração, confundindo as línguas para não destruir a civilização. Veja como Deus é tão maravilhoso, é tão bondoso, que ele poderia exterminar por desobedecer, por se rebelar, mas mesmo assim ele ama o pecador. Diz que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deu mais uma oportunidade. Ele tem os seus planos, então deu mais uma oportunidade. Confundiu apenas as línguas. E assim surgiram as várias nações como nós as conhecemos hoje, e conforme era o desejo de Deus. Deus diz na sua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
tudo o que ele falou vai se cumprir. Hoje estamos vendo o cumprimento da palavra deles. Quantas pessoas estão desesperadas com a pandemia, com os acontecimentos que vêm acontecendo? Eu posso dizer e afirmar para você que isto é apenas o princípio de dores. Coisas mais terríveis poderão acontecer, porque está escrito e vai se cumprir aquilo que o Senhor disse. Mas, para aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles terão uma vida eterna, eles terão um escape, eles terão um resgate. Então, venham, você que está me ouvindo agora, que ainda não é salvo, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça um pacto com Deus. Aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador e venham para a luz e venham para a vida com abundância. Então, meus irmãos, sugiro aí as gentes, os chamados gentios. Então, os gentios são as pessoas que não fazem parte da comunidade de Israel. Então, o Senhor Deus espalhou todo esse povo em todas as nações, e aí surgiu as pessoas por causa da confusão das línguas. Ora, Deus precisava de uma nação para gerar o Messias, mas não poderia ser nenhuma dessas, pois todas se rebelaram contra Deus, não se arrependeram e por isso foram julgadas. Vamos continuar. Deus. Agora veja, se Deus pegou e julgou todas essas nações, e essas nações foram castigadas por ele, de onde sairia o Messias então? Deus sempre anda na frente. Sempre Deus está com visão ampla na frente. Ele não é limitado como a gente vamos esperar hoje, né, para ver o que vai acontecer amanhã. Deus não, já está com tudo, ele vendo tudo o que está acontecendo. Hoje nós estamos aí, os homens dizendo que a curva da pandemia vai se dar, o pico da pandemia vai se dar aí agora no final de maio. Mas Deus já está sabendo de tudo que vai acontecer. Além disso, dessa pestilência, Deus já sabe o que vai acontecer. Tudo está na sala de controle de Deus. Então, da onde viria então um povo para nascer o Messias, para vir o Senhor Jesus Cristo? Da onde viria? Será que o Senhor julgou essas pessoas, né, dessas nações, os gentios, né? Deus teve que criar uma nação que pudesse gerar o Salvador da humanidade. Para tanto, Deus chama Abrão, não é Abraão, Abrão, até então chamava Abrão, que quer dizer pai elevado. Da terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, fez uma promessa a Abrão, dizendo que a partir dele faria uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Por meio de seu descendente Jacó, também chamado de Israel, por ocasião quando ele segurou o anjo e pediu a bênção e insistiu. Então, por isso ele ter segurado esse anjo, ele disse: o príncipe brigou com Deus, e então colocou o nome de Jacó para Israel. Então, por meio do seu descendente Jacó, também chamado Israel, Deus formou a nação de Israel. Deus poderia, na sua suprema majestade, ter escolhido Faraó do Egito, o líder da Mesopotâmia, os filisteus, algumas das 7 nações cananitas da Palestina, mas preferiu escolher um povo insignificante, liderado por patriarcas que conduziam seus rebanhos nas terras de ninguém, que não tinha nem sequer território para ficar. Quem sabe é por isso que muitas das vezes nós cristãos, ouvimos uma chacota e eles dizem: é o Zé Povinho, é os atrasados, né? Deus escolheu
os, os simples, para revelar a sua grandiosidade e os seus mistérios. Então somos privilegiados com isso. E só entende isso quem nasceu da água, do Espírito e entregou a vida para o Senhor Jesus. Deus prometeu que uma terra para eles e ainda assim teriam que lutar muito para entrar nela. Então a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Força do quê? Força de renúncia, vontade em obedecer a Deus. Diz a Bíblia que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Primeira coisa é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? Simplicidade, humildade e obediência. É o princípio da. Quer ser sábio? Então teme a Deus. Temer a Deus. Vamos continuando aqui. Quando Deus escolheu Abraão e seus descendentes, o que deu a eles? O que deu a eles? Quando Deus escolheu Abraão e seus descendentes, o que deu a eles? Deus deu a eles as promessas. Fez as promessas. Fez uma aliança que incluía a circuncisão. Então, circuncisão, eu expliquei, que é um sinal, né, que era o símbolo externo deste acordo. Entregou o seu culto como que ele queria que fosse cultuado, mostrando quem ele era. Deus falou: olha, eu sou isso, eu sou o que sou, dizendo que era Espírito, que Deus é Espírito e que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em Espírito e em verdade. Que não tinha forma e que o culto que os outros povos realizavam era idólatra, que não tinha nada a ver com ele, era um falso. Então Deus já começou a dirigir esse povo que ele escolheu através de Abrão. Deus daria aos israelitas suas leis, os 10 mandamentos, pois os outros povos estavam mergulhados na idolatria, condenados ao inferno eterno. Vamos continuando. Naquele momento, como o mundo estava dividido aos olhos de Deus? No momento que Deus escolheu Abraão, como o mundo estava aos olhos de Deus? Estava dividido em 2 grupos, judeus e não judeus. Então, judeus e não judeus. Os não judeus eram os gentios. Aos judeus, Deus entregou as promessas, o culto, alianças, as cerimônias, o templo, os sacerdotes, os sacrifícios, a sua palavra, que foi escrita pelos judeus dentro da nação de Israel, e o Messias veio de lá. Por que o Messias veio de lá? Certa feita, o Senhor Jesus, aleluia, ele não perdia tempo. Quando a gente lê lá em Lucas, quando os apóstolos foram comprar comida na cidade, e o Senhor Jesus, já cansado, se deparou no poço de Jacó com uma mulher. E ele não perdia a oportunidade de semear a palavra. E então, ele explicando ali para a mulher, e numa certa hora ele disse assim, que a salvação vem dos judeus. A salvação vem do povo judeu. E o Senhor Jesus, judeu, né? Qual a chance de que nós brasileiros, por exemplo, fôssemos salvos e participássemos do plano da redenção divina? Qual é a nossa chance? Nenhuma, seria zero. Nenhum outro povo foi escolhido por Deus a não ser os judeus. Nenhum outro povo. Para deixar bem nítida a separação entre judeus e os outros povos, Deus inseriu na sua lei alguns elementos que impediam Israel de ter contato com os não-judeus. Exemplo, Levítico 11.
Aos judeus era proibido comer carne de porco, sangue, determinados crustáceos, determinadas aves, certos animais, eles tinham uma dieta regulada, uma dieta regulada por Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, o Senhor Jesus diz assim: comei de tudo que há no açougue. Que diferença, né? Então, as coisas que aconteceu no começo da história apontava para Jesus Cristo. E ele disse: olha, comei de tudo que há no açougue sem perguntar por causa da consciência. Viu? Então, então eram coisas que o Senhor estava preparando a vinda do Messias. Hoje já está obsoleto essas coisas, não existe mais. Vamos continuando. Isso impedia o judeu de sentar na mesa dos não-judeus. Fora isso, havia a questão da circuncisão. Todo macho israelita era circuncidado a partir do 8º dia. Já explicamos isso. E isso era como se fosse a identidade do israelita. Ele tinha orgulho disso e até discriminava os outros povos. Ele se achava, como nós dizemos no nosso linguajar bem popular, a última bolacha do pacote, porque o Senhor tinha escolhido eles desprezavam os outros povos, os gentios, e diziam até que segundo o comentarista John Stott, ele disse que os gentios eram como combustível para ser queimado no inferno. Veja como era o desprezo que os judeus faziam com os gentios. Se uma mulher precisasse dar à luz e ela fosse uma gentia, e se ela tivesse ali judeus, ela ia, nesse momento de urgência, ela ia sofrer sozinha ali, porque os judeus não colocavam a mão. Tamanha era o desprezo dos judeus com o povo gentil, né? Lá no episódio que eu acabei de comentar, a mulher falando: como que o judeu... Você sabe que os judeus não conversam com samaritanos? Como é que você quer conversar comigo? Aí foi a explicação de tomar água da vida. Todos nós conhecemos a história, né? Vamos continuar aqui. Havia circuncisão entre os egípcios e outros povos, mas o objetivo era a higiene e saúde. A única nação que realizava a circuncisão por motivo de religião era Israel. Por isso, um israelita não sentava com quem não fosse circuncidado. Quando um israelita queria menosprezar um indivíduo não circuncidado, ele assim se expressava. Como eu disse lá no episódio de Davi com Golias, ele disse assim: quem é este incircunciso? Quem é este incircunciso? Era o modo de desprezar as pessoas que não faziam parte da comunidade judaica, né? Na Nova Aliança, Atos 15, do 28 ao 29, está assim: a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Qual a razão de Deus ter feito todas estas coisas com o povo de Israel? Por que o Senhor fez isso com o povo de Israel? A ideia era incutir no povo israelita um sentimento de santidade, que eles adorassem somente ao Deus verdadeiro, livrando-o da idolatria fortemente presente nos outros povos. Essa foi a razão de Deus ter feito todas essas coisas com o povo de Israel. Qual a razão de Deus ter feito
deliberadamente com que Israel se afastasse dos outros povos? Deus queria regular a vida de Israel, o tempo, as festas, a comida e etc. Todas aquelas leis, normas, estatutos tinham um objetivo didático de ensinar quem era Deus. Deus queria evitar que o sincretismo religioso se estabelecesse dentro da nação, proibindo que israelitas se casassem com pessoas fora da nação. Então vimos nos dias de hoje, o Novo Testamento nos traz que um crente deve procurar casar com uma outra pessoa crente, porque seria um jugo desigual, não é da mesma linhagem. Mas o que a gente vê hoje é sempre casamentos, a maior parte diz que não acha dentro da igreja um par, então procura no mundo e vai pela aparência, e muitas das vezes dá errado. Lá na frente há sofrimentos, né? É bem verdade que a Bíblia também diz que a mulher, ela pode santificar o marido, e a mulher sábia edifica a casa, mas se torna mais difícil uma pessoa que nunca foi um salvo, um evangélico, que obediente a Deus, que não conhece as coisas de Deus, se converter. Não é impossível, mas se torna mais difícil esta relação. Então, desde lá o Senhor vem já ensinando estas coisas. Tudo aquilo apontava para o que hoje conhecemos como cristianismo, mas naquele tempo tudo era símbolo, sombra do que viria depois. Israel foi fiel às leis de Deus durante todo o tempo? Uma pergunta. Israel foi fiel a Deus durante todo o tempo? Não. Com o passar do tempo, Israel, ao invés de se santificar e chegar-se mais a Deus, paulatinamente passou a vangloriar-se da sua condição de único povo escolhido e humilhar as outras nações. Então vem aqui em Mateus 13:9, que está escrito assim: E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não foram um canal de bênção para as outras nações da terra, como Deus havia prometido para Abraão. Abrão. Então, meus queridos, muitas das vezes o crente vem vindo fervoroso no espírito, e o Senhor dá algumas bênçãos para ele, e ele começa a desfrutar destas bênçãos. Mas o seu coração começa a se ficar exaltado, e já as suas orações são menos por causa dos benefícios que o Senhor vem dando a ele, e eles esquecem que tem um relacionamento com Deus, uma comunhão diária com Deus, e começa a esfriar, né, nos relacionamentos com Deus, na leitura bíblica, nos estudos bíblicos, e vai se esfriando, e paulatinamente ele vai se esfriando e fica morno espiritualmente, e a Bíblia diz que os mornos, o Senhor Jesus vomitará da boca dele. Então procuramos nos encher do Espírito, mesmo na bonança, procuramos obedecer a Deus e ter comunhão com Ele em oração, em jejuns, em leitura bíblica, em ouvir os ministros da palavra de Deus, comungar com os elementos da Santa Ceia, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. São estas coisas que devemos fazer, né? Muitas pessoas só procuram Deus quando está em situação de dificuldade, quando está em situação
calamitosa, então vem o medo, o desespero, o ataque de pânico. Então ora a Deus e busca a Deus, mas Deus não é uma pessoa que está lá para nos servir ao nosso bel prazer. Ele quer a nossa constância, né? A nossa constância, porque ele diz assim na palavra dele: sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. E depois que você fazer tudo isso, se considera um servo inútil. Um servo inútil. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Então, meus queridos, o povo de Israel passou a se vangloriar-se da sua condição de único povo escolhido e humilhar as outras nações. Então a Bíblia fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós cuidamos do nosso corpo, assim como nós amamos o nosso corpo. Devemos amar o nosso próximo. Ainda que o nosso próximo faça alguma coisa que nos aflinja, que nos maltrate emocionalmente, talvez, mas a Bíblia ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Passar uma borracha nisso que aconteceu, para que tenhamos as respostas das nossas orações. Sabe, às vezes estamos orando e a resposta não vem. Quem sabe é preciso um conserto com um colega de trabalho, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso irmão, mesmo no templo, na igreja, um relacionamento. Deus está no céu e vê tudo, né? E a gente conversa com Deus e a resposta não vem. Então é necessário que se acertamos com Deus. Vamos continuar a nossa lição. Estamos aqui. O que aconteceu quando Jesus Cristo chegou à Terra para concretizar o plano de redenção da humanidade? A presciência de Deus mais uma vez ficou evidente. O sacerdócio levítico não se prestava para realizar o plano da redenção, porque foi instituído para um momento particular, transitório, emergencial. Foi um plano emergencial para tratar com a nação de Israel. Era necessário um sacerdócio maior, universal e eterno. Para tanto, Deus, séculos atrás, levantou e guardou o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quando João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, põe em ação o plano da redenção. E a promessa de Deus havia feito a Abraão. E a promessa de Deus que havia feito a Abraão. Está cumprida, pois, todas as nações da terra agora faziam parte do esperado, necessário e suficiente plano da redenção. Deus tem sempre um plano, meus amados. Tudo que está acontecendo hoje é dia 10 de maio de 2020, tudo que está acontecendo mundialmente, essa pestilência que está assolando a humanidade, aqui no Brasil já estamos na casa dos 10 mil pessoas que já morreram, e nos assusta, mas ao mesmo tempo nós recorremos ao Senhor e Ele nos conforta pela pessoa do seu Espírito, o nosso coração, e assim nós vamos se aproximando da vinda do Senhor. Ele diz que olhai para cima quando começar a ver essas coisas acontecer, porque a sua redenção está próxima. A sua redenção está próxima. Então, igreja querida, vamos nos preparar para o grande encontro com o Senhor. É bem possível que muitos de nós não vamos passar pelo processo da sepultura natural, comum, mas vamos ser resgatados, tomados com rapidez. É o arrebatamento da igreja. Então, nos preparamos, pensamos nisso e nos preparamos em comunhão com Deus, acerto com Deus. Às vezes o nosso
às vezes o nosso interior está com algumas escórias, sujeiras espirituais. As nossas vestes espirituais, quem sabe, precisam ser passada pelo sangue do Cordeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, a Santa Palavra diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. É necessário a pessoa, nós, quando eu falo pessoa, estou me incluindo também, nós se acertarmos com Deus. Muitas das coisas que fizemos no passado, é necessário que a gente se acerte com Deus, pedindo o perdão e nos acertando com Deus. Porque diz a palavra que não se coloca vinho novo em odres velhos. Sejamos um odre novo, para que o Senhor coloque em nós a sua graça e a tua misericórdia, e sejamos santo e podemos participar do resgate que vai haver daqui a pouco. Deus, o nosso tempo é de 80 anos, quanto mais 90 anos. Mas o tempo de Deus ele não é contado como o nosso. O nosso tempo é Cronos. E o tempo de Deus, ele é... Eu me esqueci agora o termo. Ele é... Eu me esqueci o termo agora. Não é como o nosso tempo, que nós contamos meses, anos. Deus é Deus de eternidade e eternidade. E ele nunca está atrasado. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então, ele nos deixou alerta que quando nós vimos acontecer as coisas na natureza, então era necessário e que nós, com mais diligência, conversar com Ele, acertar nossa vida espiritual para encontrar com Ele nos ares. Então, muitos vão passar pelo processo da sepultura comum, mas vai ser recebido imediatamente, instantaneamente, quando descer a sepultura, vai ser recebido nas mansões celestiais. Mas os que estiverem vivos serão arrebatados, aleluia, e serão transformados num corpo glorioso. Você confia nestas coisas? Só para os salvos. E esta confiança é o Espírito Santo de Deus que mora em cada crente, que obedece a Ele. Então essa certeza Ele dá no coração. Vamos continuando aqui, meus queridos. O plano da redenção, nós tínhamos falado sobre o plano que veio, o plano da redenção. Como Jesus Cristo fez para incluir os gentios no plano da redenção? Como Jesus Cristo fez para incluir os gentios no plano da salvação? Jesus Cristo precisava divulgar a mensagem do Evangelho a todas as criaturas. A nação certa para levar a palavra da salvação seria Israel, mas o povo escolhido rejeitou seu Messias e sua palavra. Certa feita a gente vê escrito na palavra assim: vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Vim para os meus, o povo judeu. Ele nasceu lá, então veio para o povo dele, mas os meus não me aceitaram. E em outro lugar diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintainhos, e tu não quiseste. Amém, meus queridos? Vamos continuando aqui. Como Jesus fez para discutir para incluir, melhor dizendo, estou lendo errado aqui, para incluir os gentios no plano da redenção.
O plano que fora montado desde a fundação do mundo foi levantar a igreja. Aqui, nessa passagem, temos o terceiro grupo de pessoas. Ela é formada por gentios e judeus. Contudo, quando os incircuncisos começaram a adentrar, deixa eu colocar aqui. Contudo, quando os incircuncisos começaram a adentrar esse novo grupo, a igreja, os judaizantes alegavam que esses precisavam ser circuncidados na pele. Foi aí que o apóstolo Paulo entrou em ação para dizer que a circuncisão não precisava mais ser operada na carne, mas sim no coração, pois a circuncisão feita por mãos humanas não salva ninguém. A que salva é a do coração, feita pelas mãos de Deus. Então já passa para o lado do Novo Testamento, o lado espiritual, que o corte que fazia no órgão sexual humano, do masculino, não mais tinha valor, ficou obsoleto, que a marca agora teria que ser no coração. Como é feita essa marca no coração do ser humano, da pessoa que se vem ao Senhor? A Bíblia diz que todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele nos dá o poder de ser chamados filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. Então aí está um concerto dentro do coração, você faz um concerto dentro do seu coração com Deus, um pacto com Deus, então dá um sinal. E o sinal é a morada do Espírito Santo. Cada crente faz parte do corpo de Cristo e é morada do Espírito Santo. Então temos aí um concerto, uma circuncisão feita no coração. No coração. Não é bem verdade que a comunidade cristã conhece bem o que estou falando sobre a circuncisão no coração. Mas para os que não são evangélicos, já que eu estou numa internet, não é o coração que bombeia sangue para as artérias, mas é a nossa natureza caída, que o Senhor fez um conserto, fez uma incisão. O coração que se fala é figurativo, que fala aí sobre a nossa natureza caída. O Senhor fez um conserto. A partir do momento que você se entregou a Ele, aceitou o sacrifício feito na cruz do Calvário para te salvar, então é feita uma incisão no coração, simbolizando o coração, mas não é o coração de carne, esse que bombeia o sangue às artérias. Como Paulo descreve a condição passada e presente dos gentios. Como Paulo descreve a condição passada e presente dos gentios. Efésios 2, 11 ao 22 diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para tirar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus,
em um só corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forrasteiro, mas concidadãos dos céus e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nesta expressão, o que significa derribando a parede de separação? Neste versículo traz aí derribando a parede de separação. Na época de Cristo havia uma parede no templo que separava judeus e gentios, a partir da qual os gentios não podiam ultrapassar. Só os judeus podiam ir além dela e adentrar no templo. Os gentios não podiam entrar no templo. O apóstolo Paulo metaforizou esta parede. De que forma Cristo derrubou esta parede? Ele a aboliu na sua carne. Versículo 15. Quando Cristo estava sendo pregado na cruz, a lei, de certa forma, também estava sendo cravada ali, porque era instrumento de condenação tanto de judeus quanto de gentios. O que significa a expressão criar em si mesmo dos dois um novo homem? A comparação aqui é com Adão. Adão foi o primeiro homem e nele a raça humana estava representada. Agora Cristo cria uma nova raça, unida pelo mesmo princípio de salvação, pelo seu sangue, pela fé, abolindo a diferença racial. Não podemos pensar na cruz somente em termos de perdão de pecados de forma individual. Cristo nos fez muito mais. Ele morreu para que você e eu pudéssemos participar dessa nova raça. Aleluia. Glórias a Deus. Finalmente, o que mais Cristo fez por nós, gentios? Nós, gentios, todo gentio, crente ou não faz parte da comunidade de Israel, é considerado um gentio, mas tem gentio salvo e tem gentios ímpios, porque não faz parte. Nós, gentios salvos, o que ele fez por nós, gentios? Possibilitou nosso acesso ao Pai, pois mesmo entre os judeus, nem todos tinham acesso a Deus. Da tribo de Levi, o Senhor retirava aqueles que funcionaria como sacerdote. Só estes tinham acesso ao Santo dos Santos, local da presença de Deus. Agora, judeus e gentios temos acesso à presença do Pai sem necessidade de sacrifício de animais. Hoje somos cidadãos de uma nova pátria, da família de Deus, fazemos parte de um edifício que Deus habita. Tem um hino na harpa cristã que fala: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Tenho de Jesus promessa, ó, quando é que eu vou. Aleluia! Enquanto estamos aqui, nós estamos como que num salvo-conduto aqui nesta terra, estamos de passagem, depois que conhecemos a Cristo. Estamos nessa terra como que de passagem e partiremos dessa para uma melhor cidade construída por Deus. O Senhor Jesus disse assim: vou para o Pai, preparar-vos lugar, para onde que eu esteja, estejais vós também. Não vou te deixar órfão, mandarei o meu Espírito Consolador para morar em cada um de vocês. Aleluia. Então é por isso que às vezes você, do nada,
Do nada, andando assim, ou trabalhando, ou fazendo seus afazeres, vem uma alegria repentina, é a alegria da salvação, é a alegria do Espírito Santo que mora dentro de você. Então não pode extinguir a pessoa do Espírito Santo pecando, né? Então vamos andar com diligência, cuidado. O que significa a expressão estar sem Cristo? É estar num mundo imprevisível, tenebroso, desafiador, sem esperança, sem promessa, sem Deus para socorrer. Era essa a situação dos gentios antes de Cristo. Quais os pontos em comum entre judeus e gentios? Quais os pontos em comum entre gentios e judeus? Primeiro, ambos são pecadores. 2. Ambos precisam do sangue de Cristo para se salvarem. 3. Ambos só se salvam mediante a fé em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Se esta aula foi uma bênção para você, eu pediria a você, por favor, que dê um like, e se inscreva no canal, para que, fazendo assim, você e eu, não é só eu, você e eu estaremos divulgando a palavra de Deus no reino dele. Esse é um trabalho que a gente tem feito com muito carinho e eu quero que vocês acionem aí, dê um joinha e vai assim aumentando as assinaturas e vamos divulgando o estudo da palavra de Deus. Então eu e você estaremos abençoados nesta jornada. Faça isso, por favor. Aula que vem estaremos aqui, se querendo Deus, para a ministração da aula 7, né? Então, vamos terminar esta aula agradecendo a Deus por este momento que tivemos. A Bíblia fala assim: em tudo dai graça, né? Até nas adversidades da vida devemos dar graça. Em tudo dai graça. Ó minha alma, por que esqueceste dos meus benefícios? O Senhor Jesus dizendo, o Senhor Deus dizendo na sua palavra no livro de Salmos: ó minha alma, por que esquecestes dos meus benefícios? Né? Então a Bíblia fala assim, para considerar também o dia mau, né? Se hoje você está entristecido, está passando por situação de uma calamidade na família, ou até luto, quem sabe, tem o Espírito Santo para te consolar. E eu convido você que não ainda é evangélico ou crente a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma e terá paz com Ele, terá paz no coração, terá satisfação de vida, né? A vida mesmo propriamente dita não é essa que nós vivemos aqui, é na eternidade. Amém, meus queridos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.